Se você já foi parado numa blitz da lei seca, é muito provável que você já tenha se deparado com um etilômetro passivo. Nada mais é do que um bastão que o policial ele vai aproximar da janela do motorista e, através do resultado, vai fornecer uma cor verde ou vermelha, ou em algumas situações ele vai apitar. Se a cor acendeu de maneira verde, consequentemente você será liberado, porque não foi identificado no ar que existia gotículas de álcool, ou seja, etanol. Por outro lado, se a cor acendeu de maneira vermelha, aí você será convidado a encostar o veículo e fazer o teste do etilômetro ativo, ou seja, assoprar o bocal descartável do etilômetro que de fato é validado pelo Inmetro. E ainda, em relação a esse etilômetro passivo, é um equipamento que não sei se você sabia, mas ele não é validado pelo Inmetro, ele não poderia ser utilizado nessa fiscalização. E o porquê que eu estou falando isso? E até aproveito também para ressaltar que o meu escritório ele atua há mais de 8 anos somente no direito de trânsito. Então eu já fui funcionário da Polícia Militar, até mesmo do Detran, trabalhei dentro do setor NIP, que é o Núcleo de Imposição de Penalidades. Então eu sei exatamente as informações necessárias que eu devo repassar para um motorista, que ele está na iminência de ter a sua habilitação suspensa e também o que ele deve fazer durante e após a abordagem policial. E até mesmo em relação ao etilômetro passivo, nem deveria existir esse equipamento, na minha opinião. Por quê? Porque ele não é validado pelo Inmetro e, consequentemente, se acender a luz vermelha, você, motorista, que está naquele momento na fiscalização da lei seca, você já está apreensivo, você ficará ainda mais quando a luz acender vermelho. E qual que é a grande problemática aqui? O etilômetro passivo, ele não consegue, através dos seus resultados, extrair se lá no fundo do seu pulmão, de fato, existem gotículas de etanol. Ou seja, que você bebeu ou não. Não tem como esse equipamento, à distância, auferir se de fato você é um motorista que está conduzindo sob o efeito de álcool ou até mesmo de substâncias psicoativas, né? Então temos detalhes aqui que esse equipamento não consegue extrair. Consequentemente, ele pode dar um falso positivo, um resultado que não deveria existir. Porque dando um falso positivo, você, motorista, vai ficar com mais receio ainda de fazer o teste através daquele bocal descartável, ou seja, o etilômetro que realmente é validado pelo Inmetro. Até porque você vai ficar com receio de ser conduzido até a delegacia e preso. Até mesmo o próprio policial, agente de trânsito responsável pela fiscalização, em algumas situações, ele acaba até mesmo coagindo de maneira ilegal o motorista falando: olha, se você assoprar o bocal do etilômetro, se você assoprar esse equipamento aqui, você vai ser preso. Então é melhor você recusar a fazer esse teste do que, de fato, assoprar o bocal. E qual que é o grande problema aqui? Se você fizer o teste do etilômetro, né, soprar o bocal descartável e o resultado der um valor superior a 0,04, você responderá de forma administrativa e sim, algumas situações poderá responder criminalmente quando o resultado der superior a 0,33. Aí nessa situação você seria conduzido até a delegacia e poderia também passar por outros meios, ou outros meios de identificar se você está embriagado ou não de fato, que seria através de um perito, um exame de sangue, enfim, você tem essa oportunidade de gerar uma contraprova, ou seja, uma informação que venha ali auxiliar e destacar que não, você na verdade não bebeu, você não está sob efeito de álcool. Então, o etilômetro ativo não é o único mecanismo que você tem para identificar se realmente você está sob efeito ou não de álcool. Agora, voltando para o etilômetro passivo, que é esse bastão que o policial aproxima lá da sua janela, do veículo, o grande problema é que você vai ficar com receio. Você acaba sendo coagido de maneira moral, porque realmente você vai ficar com medo de ser preso. Consequentemente, você vai recusar a fazer o teste. O grande problema aqui é quando você recusa fazer o teste, porque você também responderá pelas mesmas sanções como se tivesse feito o teste. Quando você faz o teste e dá um resultado superior a 0,04, você responde pela suspensão da sua CNH por 12 meses, a necessidade de fazer o curso obrigatório de reciclagem e o pagamento do débito da multa.
Por outro lado, se você recusa a fazer o teste, você também responderá pelas mesmas sanções que estão descritas lá no artigo 65A, combinado com o artigo 277 do CTB. Então você, né, já provavelmente identificou aqui que através dessa reflexão você não tem para onde ir. Seja fazendo teste, seja recusando, você vai chegar no mesmo ponto, você vai sofrer as mesmas consequências. Só que o grande problema aqui, e a minha crítica, é em relação ao uso do etilômetro passivo, porque é um equipamento que ele não consegue identificar no fundo do seu pulmão se de fato você está sob efeito de álcool, ele apenas vai identificar do seu hálito. E isso não é suficiente, inclusive, isso é totalmente contrário à portaria 369 de 2021 do Inmetro, que eu recomendo que você, motorista, ou até mesmo advogado que esteja assistindo esse vídeo e queira aprender sobre o bafômetro, que você faça uma pesquisa sobre essa portaria e aprenda os ditames que estão lá previstos. E um deles é justamente sobre essa questão do etilômetro, que não deveria ser usado o etilômetro passivo porque ele não consegue identificar nos alvéolos pulmonares se de fato você está sob efeito de álcool ou não. E até mesmo o resultado desse etilômetro passivo não poderia ser utilizado para fins de fiscalização, porque ele não é aprovado pelo Inmetro. Um dos requisitos para que a infração do bafômetro seja caracterizada e validada é que o equipamento utilizado ele seja validado pelo Inmetro, que ele seja calibrado, que ele seja verificado de forma periódica, ou seja, a cada 12 meses. E, infelizmente, em relação ao etilômetro passivo, isso não é possível. Então, de fato, estaríamos diante de um falso positivo. E eis o motivo de eu discordar do uso do etilômetro passivo, que realmente os policiais não deveriam utilizá-lo na fiscalização, porque acabam coagindo o motorista e forçando até mesmo a recusa ao teste, por medo de serem conduzidos até a delegacia e presos. Inclusive, temos várias decisões já trazendo esses conceitos que eu trouxe aqui para você e defendendo de fato o motorista que acabou sendo coagido a recusar a fazer o teste, porque ele realmente tem medo de ser preso e responder criminalmente. Então, eis a importância de você sempre consultar um advogado especialista em trânsito e se você, motorista, passou por uma situação semelhante, se você foi parado na fiscalização da lei seca e você recusou o teste por algum receio, algum medo de ser preso ou sofrer alguma represália, alguma sanção que vem ali prejudicar o seu trabalho, né? Principalmente se você é um motorista profissional e depende da sua habilitação. Então, sem dúvidas, eu recomendo que você procure um advogado especialista em trânsito, assim como nós somos aqui da Jacob Advocacia, e independentemente de onde tenha ocorrido essa fiscalização de lei seca, onde você resida, não importa. A gente consegue auxiliar você de maneira totalmente online, inclusive você consegue ter acesso ao nosso WhatsApp através da descrição desse vídeo. Qualquer dúvida que você tenha sobre algum ato durante a fiscalização da lei seca, algum equipamento que eles utilizaram, se o equipamento realmente estava validado e verificado periodicamente ou não, enfim, qualquer situação envolvendo uma fiscalização da lei seca que você foi autuado, fique à vontade para encaminhar a sua dúvida aqui abaixo desse vídeo e também curtir e compartilhar essas informações com mais motoristas, porque de fato poucas pessoas conhecem sobre o uso do etilômetro passivo.